E agora vamos falar sobre algo que você faz todos os dias e não somente uma vez, mas várias, ou deveria fazer, né? Que é a urina, ou popularmente conhecida como xixi. Você já parou para prestar atenção nesse líquido que você produz e que é, assim, muito importante para a nossa saúde? Para conversar comigo sobre esse assunto, eu converso agora com o médico urologista César Augusto Bombardelli. Boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Tata. Uma satisfação imensa estar aqui hoje. Vamos falar sobre... Muita gente ainda tem vergonha de falar sobre o seu xixi ou não? Digamos que não é um assunto assim que as pessoas... Que conversa numa roda, alguma coisa, que né? desperta assim grandes interesses, né? Uhum. Mas hoje aqui a gente vai falar de tudo. Para começo de conversa, o que é a urina, na verdade? Bom, de uma forma bem simplista, a urina ela poderia ser definida como uma equação química, né? Seria a soma das impurezas orgânicas e inorgânicas que o corpo elimina, mais o excesso de água livre que nós temos no corpo. Então, o líquido, a água que está, normalmente é excedente, né? Ela é utilizada para diluir então essas impurezas que são eliminadas e o produto final então que se forma é a urina. Acrescenta-se a essa equação ainda alguns pigmentos que são responsáveis pela coloração da urina. Pela coloração. Antes da gente falar da cor, que é super importante, qual que é a medida que a gente produz ali diariamente de urina? Bom, um indivíduo saudável, normo-hidratado, né, que não apresenta sinais de desidratação, ele deve urinar algo entre, no mínimo, né, entre 1 litro e meio ao longo das 24 horas, considerando o dia todo. Né? Abaixo disso, a gente diz que esse indivíduo apresenta um quadro que a gente chama de oligúria, que é um volume de diurese abaixo do normal, um volume de urina abaixo. E, claro, acima desse valor, o indivíduo ou ele estaria hiperidratado por um excesso de ingestão hídrica, ou então ele possui alguma enfermidade metabólica, como, por exemplo, diabetes insípidos e até o próprio diabetes mellitus. Olha, quem tem diabetes, então, esses tipos acabam urinando mais. Em alguns casos, pode apresentar um volume exagerado de urina. Vamos falar da cor, então, que eu acho que é uma das coisas mais importantes. Imagino que todo mundo, quando vai ao banheiro fazer xixi, dá uma olhadinha para ver como é que tá a cor, né? Existem alguns níveis, né? Eu vi que existem mais ou menos umas 6 cores ali que a gente tem que prestar atenção, começando na quase transparente. Bom, uma urina de aspecto comum, ela normalmente tem assim um tom que varia do transparente ao amarelado, né? A intensidade da cor amarelada, ela vai determinar a concentração da urina. Então, por exemplo, uma urina que tiver uma cor assim, um amarelo forte, semelhante à gasolina, por exemplo, é uma urina que tem pouco teor de água. Então, essa urina ela é bastante concentrada. Esse é um sinal que indica que esse indivíduo precisa tomar um pouquinho mais de líquido. Uma urina ideal seria assim, uma urina cor de palha de milho, ou até um pouco mais clara. Né? Quando a urina é quase transparente, significa que o indivíduo está bastante bem hidratado, né? E isso acontece, por exemplo, numa situação quando a gente está numa festa, assim, a gente, por exemplo, vai tomar uma bebida alcoólica, como cerveja, o indivíduo está numa festa de amigos, tal, e aí resolve tomar um chopinho, 2 chopinhos, né? Uma cerveja, e aí depois de um tempo ele vai urinar, a urina dele pode sair bem transparente, por causa do volume líquido, né? Fora dessa tonalidade amarela, outros tipos de colorações podem indicar ou o fato de que esse indivíduo tomou algum medicamento, né? Por exemplo, existem alguns medicamentos, alguns remédios que liberam corantes na urina. Uma vez eu tomei antibiótico, a minha ficou verde fluorescente. Exatamente. Eu citaria, por exemplo, um medicamento chamado fenazopiridina, que é um analgésico de vias urinárias. Ele tem a característica de deixar a urina de cor alaranjada, mas é um laranja assim meio sintético, né? Então a gente vê que é por causa do medicamento. Uma coisa assim, mais ou menos? Mais laranja? Não, mais clarinho, mais clarinho. Existem outros medicamentos, né, que podem levar uma coloração assim levemente azulada, né? E existem condições patológicas, condições doentias, onde a coloração da urina ela sinaliza para uma doença. Por exemplo, existe uma situação chamada colúria, onde a urina ela sai que nem uma Coca-Cola, né? Essa condição ela é comum em indivíduos portadores de doenças no fígado. Nossa. Ou
cálculos biliares, né, que causam obstrução. Então, o que está sendo eliminado na urina são pigmentos biliares. Entendi. E a urina, então, ela vem com uma cor que parece Coca-Cola. Mas a gente tem que prestar atenção. Pela nossa urina, a gente consegue ver se está tudo tranquilo no corpo. Outra situação, por exemplo, que pode chamar atenção é quando a urina vem bem vermelha, né, sugerindo a presença de sangue na urina. Pois é. Né? Isso é comum, por exemplo, diante de quadros infecciosos do trato urinário, a presença de cálculos urinários, né? Ou indivíduos de mais idade pode ser um sinal, por exemplo, da existência de um tumor no trato urinário, um câncer. Né? Entendi. Então tem que prestar atenção mesmo, né? Sim, a cor da urina para nós médicos é um sinal muito importante. Primeiro, por que no inverno a gente vai mais ao banheiro para fazer xixi e se é normal fazer xixi à noite? Perfeito, Tata. Assim, ó, o que acontece no inverno? No inverno, como é frio, o corpo ele precisa reter calor, né? Senão a temperatura interna baixa. Ao contrário, no verão, quando é muito quente, o corpo ele tem que botar para fora o excesso de calor. E o mecanismo que o nosso corpo tem para regular a temperatura é o seguinte: o que ele faz? Ele fecha os vasos sanguíneos da periferia, ou seja, as arteríolas, os vasos periféricos, eles sofrem um processo de constricção. Isso faz com que a gente assuma uma tonalidade mais pálida no inverno. Tá. No verão, por exemplo, a gente fica mais rosadinho. Sim. Por quê? Porque os vasos se dilatam. Quando os vasos periféricos se fecham na periferia, quando eu falo periferia, eu me refiro às extremidades do corpo. Ah, entendi. Né, o rosto, as partes periféricas do corpo. Tá. O que acontece? Esse sangue que circulava pela parte periférica, ele vai ser todo drenado para a circulação central. Então, os grandes vasos vão receber um volume maior de sangue. E aí, o que acontece? Se você tem um volume maior de sangue circulando pelos grandes vasos internos, você vai ter um volume maior de sangue também passando pelos rins. Olha! O trabalho dos rins é filtrar o sangue e produzir a urina, a partir da remoção de impurezas e excesso de água que tem no sangue. Então, se mais sangue circula, mais xixi a gente produz. Isso acontece tanto durante o dia, quando é um dia muito frio, e ocorre principalmente à noite. A noite é fria. Mesmo você estando embaixo dos cobertores, é frio. Então, e ainda mais você estando na posição deitada, a circulação ela se dá de uma forma que aumenta o fluxo sanguíneo renal. Entendi. Então, isso leva a uma produção dobrada de urina. E é por isso que a gente urina mais, mesmo que você não beba tanto líquido. E para a gente fazer a última pergunta rapidinho, quantas vezes, existe uma medida de quantas vezes a gente deve ir ao banheiro ou não? Olha, em média, assim, numa normalidade, uma pessoa vai assim no intervalo de 1 hora até 1h30. Isso é considerado normal. O indivíduo que não exagera muito no líquido e o indivíduo que está normo-hidratado. Mas não existe assim uma regra de quantas vezes, né? O número de vezes que a pessoa vai ao banheiro, ela vai depender da quantidade de líquido que essa pessoa líquido que ela está tomando. Exato. Muito interessante. Não tem nada a ver, então, quando fala que no calor a gente sua mais e transpira, daí faz menos xixi. Isso acontece. Tem a ver. No calor, a gente tende a perder líquido com tanto a transpiração, o suor, quanto a perspiração, que é o vapor que sai no momento que a gente exala o ar. Então, a gente perde água também pela respiração. E isso pode fazer com que diminua, digamos assim, o número de vezes que a gente vai ao banheiro. E pode fazer com que a nossa urina fique um pouco mais concentrada. Por isso que no verão, a gente tende a sentir um pouco mais de sede. Ótimo, muito, muito obrigada pela sua participação. Espero vê-lo outras vezes no Ver Mais. Para você que está em casa, 2 recados referentes ao assunto. Preste sempre atenção à cor da sua urina. E quando você estiver sonhando, for ao banheiro e não conseguir fazer xixi, é hora de acordar para fazer xixi de verdade.